Seja muito bem-vindo ao podcast Abençoando Negócios, Transbordando e Aprendendo. Primeiro episódio, pessoal, e aqui uma satisfação imensa. Eu estou recebendo uma pessoa assim que é uma pessoa abençoadora. Eu posso dizer com experiência própria, porque as palavras, os ensinamentos que ele já passou para mim mudou e transformou a minha vida. Estou aqui com o pastor Alessandro Soalheiro, pastor presidente da Igreja Batista em Coronel Antonino, uma pessoa que eu tenho certeza que vai falar palavras aqui que abençoarão a sua vida, o seu negócio, com toda certeza. Pastor Alessandro, seja muito bem-vindo ao podcast Abençoando Negócio. É um prazer ter o senhor conosco aqui nesse programa. Eu agradeço o convite, a oportunidade de poder participar desse primeiro episódio, né? Me sinto honrado pelo convite, agradeço pelas suas palavras, com toda humildade, né? Reconhecendo as minhas falhas e os meus erros também, mas a gente sabe que Deus usa mesmo as nossas fraquezas para poder abençoar outras pessoas. Então, se a gente pode contribuir com alguma coisa, eis-me aqui para servir a Deus e tá também abençoando aí outras pessoas que vão nos ouvir. Então, basicamente, pastor, foi primordial o convite, né? Eu até fui um pouco insistente em trazer o senhor para a primeira gravação do podcast, porque eu tenho aprendido muito com o senhor nesses anos aí que a gente tem de caminhada. E o senhor tem ensinado que através dos princípios cristãos, nós podemos ter resultado também na vida financeira, com certeza. Então, sem mais delongas, já vamos pro Diz que me disse, né? Vamos lá. Pastor, se eu perguntasse para o senhor hoje, como que eu posso aplicar o princípio cristão nos negócios? O que embasamento que eu teria biblicamente falando? Qual a dica que o senhor daria para a pessoa que está nos assistindo nesse momento, até para mim mesmo, para o nosso crescimento? Bom, deixa eu falar só primeiro em relação ao que você falou sobre a sua trajetória, que eu lembro bem da sua trajetória, né? Desde que você chegou na igreja. Eu sei que o foco aqui não é você, mas eu lembro bem da sua trajetória, quando você chegou na igreja. Lembro bem da Nani indo de bicicleta para a igreja com as crianças, você tentando, né, primeiro emplacar, você entrar na questão da música gospel, da música cristã, tentou isso, né, foi para São Paulo, lembro de tudo isso, quando você teve que voltar para cá, e depois outras tentativas também no mundo dos negócios aí, envolvido com outras empresas, de maneira que vê você hoje sólido, com a vida estabilizada, com um dos seus sonhos realizado, eu sei que esse não é o único, sua família bem suprida, né? Para mim é muito feliz, eu fico muito feliz mesmo de saber que eu pude acompanhar a sua trajetória e ver onde você chegou, ver de onde você saiu, onde você está agora. E então para mim é um motivo de muita alegria mesmo. Para mim é uma vitória minha ver a sua condição hoje, onde você está indo, é uma vitória minha também. Agora, em relação à pergunta que você fez dos princípios cristãos, a Bíblia ela é uma regra para a vida toda, né? Para a vida toda. Então não é só para um viver cristão, digo, dentro de um pequeno reduto, né? De um pequeno gueto que é a igreja, mas a Bíblia, os princípios de vida da Bíblia, quando a gente decide aplicar na vida da gente, a gente vai, é natural, um prosperar, um crescimento, sermos abençoados, nos destacarmos em alguma área se nós aplicarmos os conceitos de Jesus no casamento, na sociedade, na vida empresarial. Então, tudo que a Bíblia tem, tudo que a Bíblia traz, todos os princípios bíblicos para a nossa vida, que são vastos e se aplica em todas as áreas da vida, se a gente fizer isso com fidelidade, com lealdade, com humildade, é uma consequência natural, o crescimento, a prosperidade, a gente ser abençoado por Deus. Maravilha, pastor. No meu negócio, a gente encontra muitas dificuldades. Eu acho que em todo empreendimento a gente encontra muita dificuldade. É o mercado, é o governo, é o clima, tudo afeta diretamente o comércio. Mas eu acredito que com a fé que nós temos, essas dificuldades, a
a gente pode enfrentar elas de maneira diferente. O que o senhor pode nos ensinar através da fé para negócios, o que fortaleceria esse embasamento da fé para que os nossos resultados não caíssem em meio às crises? O que você acha que é mais importante a gente ponderar nessa questão para usar realmente a nossa fé ao nosso favor, para que essas crises atemporais elas não venham afetar? Eu acredito que vai afetar, mas o que a gente pode usar para a gente se fortalecer cada vez mais em Deus, em Cristo, e trazer Deus realmente para dentro da nossa empresa, do nosso negócio, da nossa vida, tanto familiar, espiritual e financeira? Eu acho legal, primeiro, a gente explicar o seguinte, que a fé, ao contrário do que muita gente imagina, a fé não é algo que só transforma situações, que só nos ajuda a superar coisas, né? Mas a fé também nos ajuda a suportar coisas, né? A coisas que não vão mudar, dificuldades que acontecem no cotidiano da vida, né? Então, por exemplo, a fé ela pode nos ajudar a superar um momento de enfermidade, orar, Deus fazer um milagre e a pessoa que a gente está orando ser curada, mas essa é a mesma fé que também nos capacita a suportar, por exemplo, a ausência dessa pessoa se Deus decidir que a trajetória dessa pessoa que a gente está orando chegou ao fim. Então, a fé ela nos ajuda a transpor dificuldade, mas ela nos ajuda a superar as dificuldades que Deus, de alguma maneira, quer que a gente vivencie, porque também quer que a gente aprenda alguma coisa. Então, a fé sempre vai ser importante para me levar, como um empresário cristão, aplicando os princípios da palavra, a ser um bom gestor, ser um gestor sábio, né? Uma pessoa mais humana para lidar, por exemplo, com os funcionários, honesta nos negócios, mas também é a mesma fé que vai me ajudar a superar, por exemplo, momentos de crise, como você superou, por exemplo, o tempo de pandemia, sim, que as portas se fecharam. Quantas portas se fecharam na pandemia e não se abriram mais? Sim, né? Com certeza. E lá na igreja eu conheço muitas pessoas que transporam esse momento, né? A gente assusta, a gente fica com medo, a gente se preocupa, mas é a fé que nos ajuda a suportar, saber que Deus está conosco e que de alguma maneira, né? E eu tenho certeza que nesse tempo aí, eu lembro até de ter conversado com você e você ter continuado o seu negócio com o seu conhecimento de pessoas, né? Eu esqueci o nome que a gente fala, network. O seu network, né? Você fez a coisa acontecer independente das portas estarem abertas. Então Deus te deu estratégias novas. Exatamente. E é isso que acontece, né? Nesses momentos de dificuldade que a gente já orou, que a gente já fez o que a gente tem que fazer, tipo assim, eu já cumpri o meu papel, então eu sei que nesse momento de dificuldade Deus vai me dar alguma estratégia, algum insight, Deus vai me dar um feeling, alguma coisa que vai me ajudar a perceber um caminho que eu não estou percebendo. Sim. Não é? Deus vai me ajudar a enxergar algo que eu não estou enxergando. E, de repente, nesse momento da crise, da dificuldade, em que a gente está vivendo, de alguma maneira eu consegui tirar, né, como a gente diz aí, leite de pedra. Né? Exatamente. A gente conseguir tirar daquela situação de dificuldade, fazer algo acontecer. Então, Deus, ele tem prazer nessas questões. A gente vê na Bíblia, por exemplo, pessoas que superaram coisas assim terríveis e que transporam dificuldades, são dificuldades enormes, né? E que Deus deu criatividade para a pessoa, Deus deu uma ideia, Deus deu uma visão, Deus deu coragem, porque às vezes nesse momento, por exemplo, de crise, né, a gente pode ser roubado, né, nessa questão da coragem, e Deus dá coragem, Deus dá, e a pessoa enfrenta e a pessoa vence. Então, a fé ela é fundamental, né? Ela é muito importante para nos fazer transpor as dificuldades e nos fazer passar pelas dificuldades até que as coisas também se reorganizem, né? Porque tem coisas que não dependem da gente. Sim. Você citou, por exemplo,
questão do governo, você citou, né? Tem coisas que não dependem de você. Então, naquilo que depende de você, você sendo uma pessoa dedicada, honesta, humana, um cristão mesmo, né? É verdadeiro, não só dentro da igreja, mas você traz isso para dentro do seu estabelecimento, você procura colocar Deus à frente de tudo, né? Você procura priorizar Deus. Quando vir esse momento que não cabe a você, que não depende de você, não é? Deus vai entrar com a fidelidade dele, com o apoio que ele dá aos filhos, né? Quando é algo, por exemplo, agora meu filho precisa de uma estratégia minha, agora meu filho precisa de uma intervenção minha, não é? E ele merece, ele faz, e eu vou entrar e vem Deus então com a ideia, com a estratégia, com algo. Eu acho que isso aí é quando a fé entra em ação, né? Exatamente. Verdadeiramente. Eu costumo dizer, brincando, né? Conversando com a Nani, que eu sou um cara que eu sou movido 100% pela fé. Por quê? Porque eu vim praticamente do zero, né? Vim praticamente do zero, construí um negócio sem dinheiro, sem o network que eu também não tinha, e fui galgando dia após dia. Então, assim, eu sou fruto vivo do que a fé realmente ela é real nas nossas vidas, né? E através, claro, dos ensinamentos, através da palavra de Deus, e a crença, né? O acreditar que vai dar certo. Eu costumo dizer que a gente começa o mês só com as dívidas. Como a gente paga, é a fé que vai trazer o recurso. E claro, com o trabalho. Porque como nós aprendemos, a fé sem ação, sem obras, ela é morta, né? E eu sou testemunha disso mesmo. A gente já convive há muito tempo, né? Então eu sei que... E eu admiro isso, né? Eu já sou, assim, uma pessoa que gosto muito do planejamento, mas eu sei que muitas vezes a fé extrapolar um pouco isso, né? A fé, muitas vezes, ela vai nos levar a voos mais altos, né? E a tomar, às vezes, decisões que no primeiro momento vão parecer loucura, né? E eu já vi você agindo muitas vezes assim, crendo mesmo, não tendo agora, mas crendo que de alguma maneira isso vai acontecer e graças a Deus aconteceu. Então eu creio que a fé é um passo também, não é só agir, como eu falei, que eu gosto de agir tudo muito planejado, sendo muito meticuloso, tudo muito programado, mas eu sei também que esse estilo de vida que eu procuro fazer, muitas vezes vai me limitar em algumas coisas, né? Por exemplo, usando aqui como exemplo a questão de um investimento, né? Sim. É a questão do risco, né? Você arrisca, você pode perder, pode, mas você pode ganhar muito também. Exatamente. Né? Então, assim, eu não sou muito dado ao risco, mas eu admiro a pessoa que tenha coragem e que tenha confiança de que aquilo vai ser suprido de alguma maneira. Eu acredito que o empreendedor e um empresário, para ter sucesso, para ter esse aspecto da fé também é importante no negócio. Não fazer loucura, não dar um passo maior do que a perna, nunca, né? Porque a gente não pode dar um passo maior do que a perna e querer que Deus cubra isso também, né? Mas em alguns momentos eu sei que a gente vai ter que dar um passo desafiador. E eu já vi você fazendo isso, já vi você tomando decisões e vivendo, e Deus realmente veio e te abençoou, e você conseguiu e tem superado. Então, isso é muito importante. Show de bola. Eu acho que esse ensinamento é muito relevante, porque a fé, eu acredito que é um ponto fundamental para todo empreendedor. Primeiramente, ele tem que acreditar nele. Segundo, acreditar no negócio. E o fundamental é acreditar que Deus vai entregar aquilo para ele de uma forma plena, de uma forma concreta. E você, unindo essas três crenças, você acreditar em você, acreditar no seu negócio e acreditar que Deus está no negócio, é muito difícil dar errado. Só que acontece, vai ter as divergências, vai ter as dificuldades, vai vir as crises. Porque por mais que você tenha essas três crenças bem alinhadas, as dificuldades elas vão acontecer. E já aconteceu comigo várias vezes, pastor, que até eu já cheguei a comentar com o senhor, de eu encarar problemas que eu ver que, tipo assim, era impossível de resolver aquela situação. Era uma situação assim que estava fora do meu controle.
E o senhor acabou de dizer que aquilo que realmente está no seu controle, você pode fazer. E aquilo que não está no controle, Deus vai entrar com intervenção e vai te ajudar. E às vezes eu criava um problema na minha cabeça do tamanho do mundo, gigante, estratosférico. Mas Deus me mostrava que aquele problema era pequenininho e eu poderia colocar ele no bolso. Só que até você entender isso, a gente sofre. Então a pergunta que eu faço para o senhor, como que a gente pode sofrer menos acreditando em Deus? A questão do sofrimento não é uma questão assim muito simples, né? Mas eu acredito que até no sofrimento a gente precisa ter sabedoria, né? Então, para nós que somos cristãos e sabemos que Deus tem um propósito em todas as coisas, né? Como o apóstolo Paulo disse, né? Que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E esse tudo é tudo, né? Não é só as coisas boas, mas são as dificuldades também, são as lutas também, né? Muitas vezes quando Deus nos permite passar por alguma dificuldade, por alguma crise, por alguma luta, com toda certeza é para nos afiar, né? Para nos adestrar para outras batalhas, né? Então eu creio que, sabendo disso, como isso para nós é uma realidade, né? A gente sabe que tudo tem um propósito para a nossa vida, que Deus está no controle de tudo. Sabendo disso, eu creio que um cristão ele já precisa entrar no sofrimento de uma maneira diferente. Sim. Ele já precisa embarcar nisso que a vida reservou para ele com uma perspectiva diferente, né? Tem um texto que não tem nada a ver com a questão da prosperidade aqui, mas o apóstolo Paulo ele diz a uma das igrejas que ele escreve, falando para os cristãos em relação aos entes queridos que partiram. Ele diz assim: eu não quero que vocês se entristeçam como os ímpios, que não têm esperança. Então ele diz o seguinte, que não é que nós não nos entristecemos, mas a nossa tristeza é diferente. A nossa tristeza é uma tristeza mesclada com esperança. Então, quando a gente entra num sofrimento, obviamente, o sofrimento para nós, a nossa postura no sofrimento também é diferente de uma pessoa, por exemplo, que entra num sofrimento que tem uma vida alheia a Deus, a pessoa que não conhece a Deus, ou deixa Deus de fora da vida dela, né? Uma pessoa que anda longe de Deus. Então, quando a gente caminha para alguma situação de dificuldade, a gente já sabe que Deus está conosco ali, a gente já sabe que Deus quer nos ensinar alguma coisa ali, a gente já sabe que Deus tem um propósito com aquilo ali, e a gente sabe que Deus está nos permitindo passar por aquela batalha para que a gente saia dali maior do que a gente entrou. Então, a gente já encara o sofrimento com uma perspectiva totalmente diferente de uma pessoa que não tem Deus. A gente não encara o sofrimento como algo, isso veio para me matar e acabar comigo, não. Sim. Isso veio para me fortalecer, Deus vai falar comigo, Deus vai me capacitar e eu vou sair disso aqui maior do que eu entrei. Não é? E Deus tem coisas maiores, sabe? Deus tem coisas maiores. Por exemplo, estava meditando hoje naquele texto do endemoniado de Gadareno lá. Sabe aquela passagem? Sim, que tinha uma legião, e uma legião é um termo militar, né? Então, algumas pessoas falam que uma legião era um número mais ou menos de 4.000 soldados romanos, outros falam outros números, não importa. Vamos trabalhar com esse número de 4.000. Acima de 4.000. Aquele cara tinha 4.000 demônios. Fala, cara, o que esse cara representava? Que medo que o inferno tinha desse cara para colocar 4.000 demônios para poder segurá-lo? O que esse cara podia fazer nas mãos de Deus para o diabo ter investido tanto para poder paralisar esse cara? Então, muitas vezes, as dificuldades vêm, né, ou até mesmo o inimigo vem para tentar. Por quê? Porque Deus tem sempre algo muito maior para a gente romper, para a gente crescer, sabe? Então, eu acho que esse é o pensamento que um cristão, um empresário cristão passando por uma dificuldade, uma luta, ele parar para pensar isso. Poxa, por que estão tentando me parar tanto? Né? Se estão tentando me parar tanto é porque eu posso ir longe demais, sabe? Eu posso ir longe demais.
Se estão tentando colocar tanta dificuldade na minha vida, é porque de repente tem algo que eu possa fazer na mão de Deus, que Deus pode me usar, que eu posso ir muito mais longe. Porque pensando nisso hoje, sabe, 3.000, 4.000 demônios, por que não colocou um demônio só para segurar o cara? Né? Porque de repente o potencial desse cara nas mãos de Deus, e de fato foi, porque a Bíblia diz que ele queria seguir a Jesus, né? E Jesus falou para ele: não, eu quero que você fique aqui e que você pregue para os seus. E ele volta, né, para a cidade onde ele morava, e aí a Bíblia não diz isso, mas a história diz isso, a história da igreja diz isso, que na região que ele morava, que era Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades, historicamente existem igrejas lá que foram plantadas possivelmente por esse cara que foi um ex-endemoniado que foi liberto. E isso justifica, então, porque tanta coisa querendo te paralisar, porque o inferno querendo paralisar, porque 3.000 demônios querendo paralisar um cara. Eu acho que essa é uma pergunta que o cara tem que, sabe, para não desistir, porque parece que tudo dá errado, por que parece que todo mundo quer me paralisar, por que parece que todo mundo quer me passar a rasteira, por que parece que, e agora eu venho, eu resolvo um problema, vem outro e tal. Será que de repente, né, porque sabe do seu potencial, sabe, né, que se você tiver na mão de Deus ali, for uma flecha afiada na mão de Deus, você vai arrebentar. Com certeza. Né? E por isso as circunstâncias, o inimigo, as forças espirituais, as dificuldades, tudo isso não está vindo para tentar, porque sabe do seu potencial, né? Sabe do poder que você tem, se liberto, se na mão de Deus, se trilhando a vontade de Deus, sabe, se disponível nas mãos de Deus. Tanto que o cara foi liberto e o cara arrebentou, né? Jesus é lembrado até hoje. É lembrado até hoje. Jesus, muitas pessoas, Jesus permitia vir com ele, Jesus falou não, porque Jesus já sabia. Seu propósito é aqui. Seu propósito é que vai. E o cara arrebentou como missionário. Então já pega insight aí, pessoal. Se tá difícil, se tá na guerra, se tá apertado o negócio, segura na mão de Deus. Você tem 4 demônios aí que você, ó, 4.000 demônios aí que você, fica tranquilo. Por quê? Porque o poderoso... Seu potencial é grande, é gigantesco. É uma insight, assim, maravilhosa mesmo. Porque se as coisas estão difíceis para você, fica tranquilo, gente. Porque, ó, e outra visão aqui, ó. Se já é difícil com Deus, imagina sem Deus. É verdade. Né? Mas o que é mais importante em relação a isso, que você passa essa dificuldade, que você passa essa luta com Deus, lá na frente você se torna mais do que vencedor. Com certeza. Tem uma coisa importante, citando um outro texto bíblico, um outro personagem, a Bíblia fala do rei Jotão, e eu gosto muito desse texto, que diz que Jotão está lá no capítulo 27 do segundo livro de Crônicas, não me lembro o versículo só. Se a pessoa ler o capítulo 27, vai encontrá-lo. 26 ou 27, que Jotão se tornou próspero, poderoso, porque ele escolheu dirigir os caminhos dele segundo a vontade de Deus. Então veja, a Bíblia é clara em dizer que a razão da prosperidade de Jotão, que o segredo do sucesso de Jotão não tem nada a ver com os predicados pessoais dele, não tem nada a ver com o QI dele, não tem nada a ver com um know-how, por exemplo, que ele pudesse ter. Pelo contrário, né? Jotão é uma pessoa quase que desconhecida. Assim, é um dos reis que não tem muita história dele na Bíblia, né? Tem pouca coisa sobre ele. Mas o que tem, o registro que tem, deixa claro que um dos segredos, né, do avanço dele como rei, dele se destacar como um rei, como um gestor, como um líder de uma nação, que é um negócio que eu nem sei o que é isso. Liderar uma igreja é tão difícil, mas isso é liderar uma nação. Que o segredo do avanço dele foi porque ele escolheu dirigir os passos dele segundo a vontade de Deus. Ele prosperou por causa disso. Então, qualquer pessoa, não importa o tamanho do negócio, não importa o nível de importância que essa pessoa tenha hoje,
qualquer coisa que ela for gerir na vida dela, a começar pelas economias pessoais dela, a começar pelas coisas mais básicas, sabe? Pelo tempo dela. Se ela fizer tudo isso segundo a vontade de Deus, perguntando para Deus, priorizando a Deus, colocando Deus à frente, procurando ser útil na mão de Deus, entendendo que aquilo que Deus dá a ela também é para abençoar outras pessoas, sendo generosa, né? Estando disponível para Deus usá-la também nesse negócio, nesse empreendimento que Deus deu a ela, com toda certeza, ele vai paulatinamente ele vai crescer. Paulatinamente ele vai crescer. Vai passar por dificuldade como qualquer pessoa passa, né? Ele está no mundo que a mesma pessoa está, que todos nós estamos. A Bíblia diz que o sol nasce para justo e injusto. Vai passar por luta, vai passar, mas tem esse diferencial, né? Tem esse aspecto, né, que nos dá, não é a palavra que eu gostaria de usar aqui, uma grande vantagem, que é o fato da gente ter Deus na vida da gente, que a gente ter Deus nos orientando, nos guiando, sabe, nos direcionando, a gente dependendo de Deus, na humildade, não tem como. Pode-se dizer que com Deus no negócio, com certeza você vai mais longe. Com toda certeza. Com toda certeza. Pastor, a gente vê muito nesse meio do empreendedorismo, no meio de negócios, que acontece muita questão de propina, de coisa errada, de oportunidades ilícitas, né? Você vai ganhar uma promoção, ou você vai ganhar uma comissão aqui por fora, se você fizer isso para mim, se você sonegar aqui, enfim. Como que o cristão pode vencer essas barreiras sem perder a oportunidade de crescer? Eu acredito que você tem que dizer não, com certeza, isso aí sem sombra de dúvida. Mas como que a gente pode lidar com isso no dia a dia e mesmo assim, eu acredito também que se a gente negar isso, com certeza, Deus também vai nos abençoar de uma outra forma. Mas como que seria uma forma assim mais correta da gente lidar com esse tipo de situação no meio corporativo? Esse é mais um aspecto importante onde a fé vai entrar, né? Sim. A fé de me tornar capaz de esperar o que Deus tem para mim, né? Eu até disse domingo passado na igreja que uma das coisas que diferencia o adulto de uma criança é a maturidade, né? Então, por exemplo, usando aqui uma coisa básica, né? A criança, quando ela quer comer, ela faz um escândalo, ela não quer saber se a refeição principal é a melhor, né? Se o almoço vai demorar, ela vai ali, incomoda a mãe. O adulto não. O adulto, ele sabe esperar o almoço, ele sabe esperar a hora do almoço, né? Então, na vida cristã, eu creio que uma das coisas importantes é a gente, como cristãos maduros, saber, né, a hora de comer a refeição principal. Então, o que você quer? Pequenos enganos, que na hora que chegar a refeição principal, que é mais nutritiva, que é melhor, né, que é aquela que vai realmente te fortalecer, vai trazer saúde, ou ficar te enganando com o skinny daqui, com o danoninho dali, com a coisa, na hora que colocar na mesa aquilo que realmente vai promover saúde para você, você não quer comer. Então, a gente contextualizando isso, né, levando esse princípio para outras áreas, né, como essa que você colocou, a mesma coisa. Você quer os pequenos acordos, as coisas que surgem no dia a dia, os caminhos mais fáceis, né? Driblar uma coisa aqui, uma meia-verdade, alguma mentira, alguma coisa, mas todo mundo faz, tenta justificar, né? Usando aquelas justificativas que as pessoas usam, mas todo mundo faz. Se não for assim, eu não cresço, se não for assim, eu não consigo chegar lá. Então, a fé entra nesse aspecto de me fazer entender que, negando uma facilidade aqui que não está alinhada com o evangelho, né, ainda que essa porta, como aquela música que a gente canta, né, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Então, de repente, uma porta que parece muito boa vai se fechar aqui, né, ou parece que vai se abrir diante de você, você vai ficar tentado, porque realmente a gente fica tentado, né? E aí é a hora de você ver
quilate, né, o calibre do seu cristianismo, né, que você vai ser testado, que você vai ser provado. Né, e agora? Né, isso aqui parece que é uma bênção, parece que eu vou projetar, parece que eu vou crescer, parece que é uma oportunidade vinda do céu, parece que é coisa incrível. uma coisa que nunca apareceu até hoje. Será que eu abro mão? Mas isso não está alinhado com aquilo que a Bíblia diz, isso não está... Né, eu vou ter que omitir daqui, eu vou ter que enganar daqui, eu vou ter que sonegar de lá, eu vou ter que... Será que essa porta, então, não é uma oportunidade que eu devo deixar passar? Lembrando dessa música, né, que a gente conhece muito do nosso meio, né, que uma porta se fecha aqui, mas outras vão se abrir ali. Será que se eu abrir essa porta do engano, né, que não é a refeição principal, né, de repente eu não vou fechar, eu não vou demorar muito mais para poder chegar lá, porque isso aqui vai gerar outras situações, isso aqui, por exemplo, pode gerar problemas que de repente eu nem estou imaginando, problemas com justiça, problemas com as leis, e de repente aquilo que eu achei que ia ser ótimo, que vai me empurrar lá para cima, vai ser aquilo que na verdade vai ser um princípio de dores. Né? Acho que eu cheguei a comentar com o senhor que basicamente essa refeição da imaturidade é simplesmente uma distração que vai atrasar ou te impedir de chegar no seu resultado, um resultado final que você deseja. É fantástico isso aí. Realmente, pessoal, você fazer coisas ilícitas, elas só vão te afastar do teu resultado final. Vai atrasar a tua bênção, de certa forma. Você vai praticamente... Você está construindo algo. De repente, você derruba tudo. Para você começar do zero de novo. Eu lembro de uma mensagem que o senhor pregou. O senhor até usou um guarda-chuva. Você lembra? O que acontece? Puxando para o corporativo. O pastor estava com um guarda-chuva, levando a palavra na igreja. E toda vez que a pessoa pecava, aquele guarda-chuva ele se abria. Tá certo? É isso mesmo? E aí a chuva era a bênção, né? A pessoa, imagine que a chuva é a chuva de bênção. Sim. E a pessoa tá com o guarda-chuva aberto, tá chovendo bênção, e você tá com o guarda-chuva aberto, né? Você vê a chuva caindo em todo mundo, e você não entende por que não cai em você. E você tem que fechar o guarda-chuva, que no caso era a mágoa. Liberar perdão. Essa chuva, liberando perdão, para essa chuva vir sobre você. Né? E isso se aplica. Quais guarda-chuvas, né, que você tem que fechar mesmo. Exatamente. Né? Quantos guarda-chuvas você tem aberto aí nas coisas erradas, nas decisões erradas, às vezes para tentar se beneficiar, e às vezes você não está se beneficiando, mas sim abrindo o guarda-chuva e a bênção derramando do seu lado e nem encostando em você. Então é uma insight aí pra gente poder fechar os guarda-chuvas da nossa vida, seguir corretamente. Mas é desafiador. Não é fácil. É desafiador. A pergunta que você fez é uma pergunta que as pessoas sempre... Eu escuto muito falar isso no meio, né? Mas se eu pagar isso, se eu pagar aquilo, né, o empresário não sobrevive. É complicado. Não sobrevive, aquela coisa toda. Então, assim, onde entra o aspecto da fé também. É difícil, gente. O aspecto da fé também. Né? Eu vou ter fé, eu vou crer, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e vou crer que Deus vai suprir as minhas necessidades. Ou eu vou dar os meus jeitinhos, ou eu vou pegar os meus atalhos, sabe? Aquela coisa, né? Ora eu confio em Deus, ora eu confio na minha estratégia mesmo. Então, é um desafio. Mas com toda certeza, uma palavra aí para quem está pensando em fazer, montar um negócio, quem tem um negócio, quem está desanimado com o negócio que tem, sabe? Mas ainda está insistindo, de confiar em Deus, né? De não se vender por nada, né? De não negociar os princípios do evangelho por nada e crer, né? Que Deus que nos chamou, né? E que pode nos abençoar, não no nosso tempo, não nos enredos que a gente cria na cabeça da gente, porque a gente cria um enredo da bênção. Naamã, por exemplo, quando foi receber a cura, ele quase perdeu a cura, porque ele cria um enredo da bênção na cabeça. Eu vou lá, o profeta vai fazer, o cara foi e mandou ele dar 7 mergulhos. E aí? Entendeu? Não. E não é qualquer mergulho, né? Entendeu? 7, e imagina, ele deu 1, nada. 2,
No sexto mergulho estava tudo igual. Ele podia sair de lá, esse cara está brincando comigo, entendeu? Então, Deus tem os caminhos dele para nos abençoar. Não adianta você ir criando um enredo na sua cabeça. Deus vai fazer assim, vai agir assim, porque Deus pode pegar caminhos completamente diferentes. E a nós cabe o quê? Crermos em Deus, obedecermos a sua palavra, sermos fiéis, firmes, constantes, perseverantes e saber que no momento certo, né? Deus vai colocar, não tem lá o Salmo 23, termina assim, né? Preparas uma mesa para mim. A gente está falando de refeição principal. Sim. Então ele começa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz, mas termina com a mesa preparada. Então tem o caminho que você vai trilhar, inclusive nesse caminho tem vale da sombra da morte, ele fala isso, o salmista fala, mas termina como? Com a mesa preparada na presença dos inimigos. É e forte. Aí vem a refeição principal. Mas se eu estou comendo né, os pequenos enganos, aquela coisa toda, e aí? E a mesa? E a refeição principal? De repente, não tem, né? Eu perco isso aí. Já falamos de vários assuntos aqui, de vários insights, vários ensinamentos, que eu tenho certeza absoluta que vai abençoar muitas vidas através das palavras que o senhor disse aqui, com princípios bíblicos, enfim. Para a gente concluir, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que têm vontade de empreender, tem algumas pessoas que já empreendem, têm vontade de mudar o negócio ou de realmente fazer o seu negócio crescer. Quais são os princípios bíblicos para a gente tomar uma decisão mais assertiva, uma decisão mais correta? Qual que é a mensagem para a gente concluir a nossa conversa, o nosso diálogo, que o senhor pode dizer? Para você tomar essa decisão, você precisa fazer isso e aquilo, baseado em princípios bíblicos, para abençoar o negócio de cada pessoa. Bom, primeiro eu creio que a pessoa precisa fazer, humanamente falando, né, tudo o que ela pode fazer para se informar sobre o negócio que ela quer montar, por exemplo, né, ela poder ela está se preparando para aquilo que para aquilo que é para o ramo que ela quer entrar. Né? A fé não é uma fé, a fé ela não é irresponsável. Não, eu vou aqui, Deus está comigo, então aí eu não me informo, eu não sei do que se trata, eu não vou atrás, eu não procuro saber se há espaço para o meu negócio aonde eu quero montar, se o melhor lugar é onde eu quero montar, se, né, a ideia que eu tenho é uma ideia para cá, se não é. Então, assim, a pessoa precisa se informar, a pessoa precisa estudar, né, a pessoa precisa procurar, conhecer, conversar com outras pessoas, fazer um estudo daquilo que ela quer montar, por exemplo, né, para daí a partir daí, então, ela fazer isso. Então, a primeira coisa seria ela se informar mesmo, ela fazer aquilo que é possível fazer, né, antes de começar qualquer coisa. Né? Não começar qualquer coisa aleatória ou despreparada, ou com pouco conhecimento, ou sem saber das coisas importantes que precisa saber sobre a gestão do negócio que ela quer montar. Né? Depois, então, entra essa questão toda que a gente falou anteriormente da fé, da confiança em Deus. Né? Então, resumindo, quero abrir um negócio, vou me informar sobre esse negócio, vou atrás desse negócio, vou procurar saber como funciona esse negócio, vou ver se já tem negócio parecido com esse aqui, vou fazer tudo aquilo que é possível. Legal, há espaço, funciona, né? Eu tenho condições para isso, tenho capital para isso, tenho sócio, investidor para isso, tenho caminho para isso, beleza. Então eu vou fazer isso agora, então eu vou contar, né, com o apoio de Deus, eu vou chamar Deus nesse negócio, vou orar, vou consagrar esse lugar a Deus, vou aplicar os princípios da palavra. Por que isso é importante? Porque às vezes a pessoa ela acredita que a fé, né, é uma coisa só irresponsável, né, uma loucura. Ela vai e monta, não se informa sobre nada, né, e depois ainda responsabiliza Deus, por exemplo, pelo fracasso dela, né, ou por uma falência, por exemplo, porque o negócio dela quebrou, quando na verdade a culpa é dela, foi uma má gestora, não estudou o suficiente, não estava preparada como pessoa para poder ter aquilo. Então a primeira coisa é isso, se prepare. O que você quer? Se prepare para isso, para ser o melhor. Quer montar um açougue?
se prepare para isso. Como é que é? Como é que funciona? Onde cabe melhor? Se prepare para isso. Depois, aplique todos os princípios da palavra, que a gente colocou um pouquinho de coisa aqui, porque isso é muita coisa, né? Seja fiel a Deus, seja firme, seja perseverante, não desista na primeira crise, confie em Deus, né? Seja honesto, leal, fiel, né? Procure honrar Deus no negócio que você escolheu para fazer, sua vida profissional. Eu creio que Deus vai estar conduzindo você gradativamente, né, a um crescimento, a uma prosperidade, né, a uma tranquilidade, né, financeira, enfim, tudo aquilo que compreende, né, essa palavra, o entendimento da palavra próspero, né? Show de bola. Então, para você aí que tem interesse em abrir um negócio, em investir o seu tempo aí em algo novo, tá aí as dicas do nosso pastor Alessandro Soaleiro. Eu tenho certeza que a mensagem que foi transmitida aqui nesse podcast vai fazer diferença na sua vida, vai fazer a diferença na tua família. Fique na paz, fique com Deus e até a próxima. Abençoando negócios, transbordando e aprendendo.